conferindo que será destaque hoje aqui no Foco. Hoje é segunda-feira, hein? Conselheiros participaram de um treinamento no salão do Tribunal do Júri. E olha, novo vírus começa a circular e já preocupa as autoridades. O Zika vírus. Vamos saber como está a produção de cacau na vicinal do cacau. Tudo isso já aqui no Foco, hein? E mais, encerrado o estágio básico de combatente de selva do 53º BIS. Fim de semana marcado por muitos acidentes e mortes no trânsito itaitubense. E olha, já são conhecidos os 4 semifinalistas da Copa Ouro de Futsal. Tudo isso comigo aqui agora. Após o intervalo eu volto. Mas olha, conselheiros participaram de um treinamento, né? Aliás, foram 3 dias aí no Tribunal do Júri. Durante 3 dias, conselheiros tutelares, membros de conselhos de direitos dos municípios de Aveiro, Trairão, Jacareacanga e Itaituba participaram de um curso de capacitação promovido pela Escola de Conselhos do Estado da Universidade Federal do Pará. Mais de 40 conselheiros participaram dos 3 dias de capacitação. A professora Vinólia, da Universidade Federal do Pará, falou da atuação dos conselhos no Estado. A gente tem um retrato, um Estado todo, que ainda é um cenário, às vezes, de que o Conselho não está com funcionamento como deveria estar, não está dominando o orçamento público, o orçamento para a infância e adolescência, não tem conseguido se inserir, né, na agenda política do município para garantir prioridade absoluta a crianças e adolescentes. Então, esses são os desafios que a gente encontra em todo o Estado do Pará. Aqui nessa região, né, não é diferente. A gente tem encontrado isso e a nossa formação está justamente discutindo como os conselhos de direito podem se fortalecer. No que diz respeito aos conselhos tutelares, a gente também encontra relatos de que os conselhos tutelares funcionam de forma precária, ainda com a estrutura comprometida para dar conta dos atendimentos dos casos na área urbana, na área rural, né? Ainda com dificuldade, né, de dialogar com alguns entes do sistema de garantia de direito, mas a gente também percebe que já tem avanços. Em que sentido? O avanço das prefeituras estarem preocupadas em garantir as estruturas dos conselhos tutelares, e entender que essa discussão precisa ser aprovada, precisa ser deliberada, fortalecida dentro do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, né? E que o orçamento para a infância e adolescência precisa ser publicizado através também desses entes. Então, há limites, há desafios colocados, né? Nós estamos há 25 anos agora do Estatuto da Criança e Adolescente e é necessário que toda a sociedade possa se mobilizar para fazer com que a lei de fato venha a se tornar a se concretizar. Encerrou no último sábado o 2º Fórum Intermunicipal de Contabilidade. O evento aconteceu no auditório da FAI e foi organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. O 2º Fórum Intermunicipal de Contabilidade é um evento itinerante que já foi realizado em mais de 60 municípios paraenses e faz parte do plano de gestão da nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade no Pará. Apesar de abordar os diferentes aspectos da contabilidade, o evento não se limita aos profissionais que já atuam no setor, tanto que foi realizado no auditório da Faculdade de Itaituba, com a participação de um numeroso grupo de alunos do curso de contabilidade. Um dos palestrantes foi o contabilista Marco Denilson Macedo, natural de Itaituba, que hoje é especialista em docência do ensino superior, professor de pós-graduação e instrutor de cursos empresariais. Marco Macedo abordou o E-Social, uma nova ferramenta criada pelo governo federal para facilitar ao empregador a oferta de informações do colaborador de forma unificada. O Fórum Intermunicipal que o CRC leva para todos os cantos do estado, ele tem essa proposta, né, de não só para o aluno, para o estudante, mas também para o empresário. Porque, na verdade, nós, enquanto contadores, que somos protetores do patrimônio, né, que nós estudamos patrimônio, nós temos que saber o que tem de risco e de possibilidades para a empresa, para o empresário, né? Ontem nós tivemos uma palestra falando sobre a nova lei fiscal, a lei contábil adequada ao fiscal. O que a empresa tem que fazer para estar de acordo com a exigência do fisco. Hoje nós estamos vendo já a parte da folha de pagamento, que vai entrar em vigor a partir de 2016. O que o empresário tem que se preparar para poder prestar informações do trabalhador, para ter a proteção do trabalhador.
para não ter esses absurdos da pessoa trabalhar 30 anos, quando vai se aposentar não tem nada recolhido de INSS, nada de FGTS. Então esse é o objetivo do nosso fórum, é esclarecer o profissional e também a sociedade, para que ela saiba quais são os seus direitos, quem é que está defendendo ela, né? E tentar resolver esse estado de coisa que está implantado no país, que nós temos que mudar no dia a dia, né? Só mudando o dia a dia que eu consigo reverter todo o quadro. As demais palestras foram proferidas durante o evento, que aconteceu nos dias 15 e 16, abordando temas atuais, com foco nas mudanças mais recentes aplicadas ao setor da contabilidade. A vice-presidente do CRC no estado, Ticiane Lima dos Santos, também proferiu palestra abordando a controladoria. A controladoria, ela traz uma visão mais sistêmica, então o contador vai poder contribuir com o empresário muito mais na hora da tomada de decisão. Depois que você debitou, creditou, fez os balanços que vocês devem saber, os balanços patrimoniais, o balanço patrimonial da empresa tal, da empresa, depois disso feito, é hora de pensar a gestão com tranquilidade para que se tome decisão mais adequada, seja para ampliação, seja para abertura de uma nova filial, seja para preferências de pagamentos dentro do processo. Então a controladoria, ela traz essa visão mais ampla de tomada de decisão através do contador. Fabrício dos Santos Moreira, mestre em Ciências Contábeis e contador do IFPA de Castanhal, é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC e também proferiu palestra abordando o profissional da contabilidade e as oportunidades de mercado pós-comissão de pronunciamentos contábeis. A proposta desta palestra é a de tentar mostrar para o profissional que todo esse processo de mudanças exige dele também uma mudança de perfil no trato, no seu tipo de prestação de serviço junto ao seu cliente. Itaituba começa a receber grandes projetos e consórcios, inclusive envolvendo empresas transnacionais. Então, o profissional de Itaituba e da região do Tapajós, ele precisa se inserir nesse cenário, passando a conhecer essas normas que já estão em vigor e elas estão sendo aplicadas no Brasil e no resto do mundo. Ou seja, a transnacional que estiver atuando em Itaituba exigirá o conhecimento do profissional de contabilidade, assim do mesmo padrão que vai exigir lá na sua sede, lá no seu país de origem. O fórum foi de fundamental importância para manter o profissional da contabilidade atualizado quanto ao que ocorre de novidade no setor. Para o representante local do Conselho, essa é uma ferramenta essencial, inclusive para melhorar a qualificação do profissional, para que ele possa cumprir com sua função com mais eficiência. O grande objetivo do encontro é justamente essa atualização na legislação para o profissional da contabilidade e também para os estudantes que estão vindo para o mercado de trabalho. Então a legislação ela é constante e tem constante mudança e alterações, e o objetivo do fórum, do seminário é justamente isso, é trazer essa atualização, trazer esse conhecimento e colocar o profissional mais afinado dentro da legislação. O combate às endemias, né, ele é intenso, né? Principalmente no combate à dengue no nosso município. E agora apareceu até mais um vírus, né? O Zika vírus. A coordenação da campanha de combate à dengue no município vem realizando um trabalho de monitoramento das áreas de maior incidência do mosquito transmissor da dengue. Essas áreas, segundo Evilson Costa, está sendo trabalhado numa parceria com o agente comunitário de saúde, numa visita nas residências. Mas a coordenação da campanha alerta para que a população possa participar, principalmente eliminando os criadouros. Evilson Costa afirmou que esse trabalho tem uma programação definida. A gente faz as ações de mobilização integrada, né? O acesso com a ACE, a partir do momento que a gente realiza o LIRA, que é o levantamento de índice rápido, que a gente afere, né, os indicadores, os índices de infestação predial da cidade. E a cada início de ciclo a gente faz esse LIRA, e nós concluímos semana passada o LIRA e já estamos em ação com base nessas informações. Então nós iniciamos hoje com essa informação de mobilização aqui no bairro Bom Jardim. Na segunda-feira a gente vai para o bairro Boa Esperança e depois para os outros bairros que apresentou o índice também alto, né, com probabilidade de circulação do vírus. Então a gente trabalha integrado as duas equipes, né, de saúde da família e os agentes de endemias para
eliminar criadouro, fazer tratamento, né? E a parte de educação e saúde, que é levar informação para as pessoas, estar fazendo na sua casa, no seu dia a dia, essa prevenção. Importante, né, a participação da população, né? Eu diria que é o mais importante, é o segundo agente, no caso, porque a visita preconizada pelo Ministério da Saúde é que seja feita a cada ciclo uma visita, né, de inspeção, de tratamento. Os nossos lares de visita têm um período de 2 meses, né? Então, nesse intervalo onde o agente não está indo, eu faço na minha casa, você faz na sua casa, essa prevenção, cuidar dos criadores, dos objetos que tenham água e que possa estar servindo para o mosquito nascer ali. Então a gente tem que ter esse cuidado de não deixar. Qualquer lugar do Brasil, onde você observar os noticiários, está havendo, né, circulação de vírus, está havendo epidemias até, no caso de São Paulo e outros estados aí, como Goiás. Então lá a estratégia é a mesma que a gente faz aqui, eliminar criadouro, não deixar o mosquito nascer. Só assim a gente tem como diminuir esse risco de pegar dengue. Com um pequeno intervalo, vou voltar falando do encerramento do estágio básico dos combatentes de selva. Você confere tudo isso já após o intervalo. E olha, vamos começar falando do encerramento, né, do estágio básico de combatente de selva do 53º BIS. Foi a culminância, né, da primeira fase de instruções dos militares que incorporaram este ano. O estágio básico do combatente de selva, o EBCS, é também conhecido como Operação Boina. É quando o soldado que incorpora as fileiras do Exército na Amazônia vai passar por uma série de provações, finalizando a primeira fase de instruções do serviço militar inicial. É também quando ele tem direito a usar o símbolo maior do soldado da Amazônia, a boina rajada. As etapas do estágio vão acontecendo gradativamente, até o momento em que eles vão utilizar na prática toda a teoria que receberam. Ainda é madrugada quando a tropa de estagiários chega à base de instruções de selva do 53 Batalhão de Infantaria. As boas-vindas são dadas pelo comandante do batalhão, que também repassa as últimas orientações para que os estagiários tenham uma boa relação com o ambiente hostil. Nos próximos dias, eles vão receber instruções que vão auxiliar no seu desempenho quando houver a necessidade de alguma incursão na selva. Como cuidar da mente, do corpo e do equipamento. Como progredir sem chamar a atenção e evitar o desgaste físico. Como obter alimento, água e fogo. Saber diferenciar as frutas comestíveis das não comestíveis e o trato adequado com animais venenosos. Com essas orientações, o soldado vai estar habilitado a conviver com vantagem no meio selvagem e garantir uma eficiente contribuição para o grupo. O acampamento montado no meio da selva serve como base. É onde os militares se reúnem para o planejamento das atividades do dia. É também onde descansam e se preparam para os novos desafios. As instruções acontecem em locais diferentes, preparados para a teoria e prática de cada oficina. Todos os estagiários passam pelo mesmo roteiro, até que finalmente eles vão partir para a prática. 3 dias na selva, com o mínimo possível de material e equipamento. Os próprios militares terão que se desdobrar para evitar os impactos, sejam físicos ou emocionais. Aqui, eles vão provar que estão preparados para serem soldados da Amazônia. Olha, 2 pessoas morreram na madrugada de sábado, vítimas de acidente. Ao todo foram 5 ocorrências, todos envolvendo motocicletas. Na manhã de sábado, aqui na 19ª Seccional de Polícia, nós temos aqui ao lado o que pode ser considerado os destroços resultantes de vários acidentes que aconteceram nesta madrugada. Um final de semana considerado sangrento em Itaituba, em vista de uma quantidade expressiva de acidentes. E praticamente todos esses acidentes envolvem motocicletas. Essa motocicleta bem aqui bateu no muro, ali na 4ª Rua, bairro da Bela Vista. Essa aqui bateu em um carro. Essa outra bem aqui,
o piloto foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar em frente à casa dele, né? Aí ele pegou e disse: pessoal, foi o seguinte, espera aí que eu vou aqui buscar o documento. Travou o guidão da moto aqui, entrou na casa dele e não saiu mais. Consequência, a moto foi trazida aqui para a seccional de polícia. Dentre os acidentes, um com extrema gravidade, que deixou vítima fatal o Ítalo Marques de Almeida, um jovem de 18 anos de idade que estava nesta moto azul. Olha a violência da pancada. Segundo informações da polícia, esta moto teria se chocado com esta outra aqui. É uma Bros. Vamos ver a placa do veículo aqui. É uma Bros de placa NTC 4308. Tá? Já a Fan é de placa, deixa-me ver aqui a placa, uma Fan 150 de placa OTN 7206, uma moto relativamente nova, mas que infelizmente nesta madrugada de sábado, neste acidente, né, fez vítima fatal o Ítalo Marques de Almeida, jovem de 18 anos de idade. Outra vítima fatal, né, caso registrado aqui na seccional de polícia, foi o Valdir Almeida de Oliveira, de 45 anos de idade. Segundo detalhes repassados pelo escrivão Jair Rodrigues Silva Filho, o Valdir teria errado a cabeceira da ponte lá no rio Itapacurá e acabou sendo, acabou caindo juntamente com o veículo, né, e veio a falecer no local. Jair, pelo que a gente percebe aqui, né, há uma quantidade cada vez maior de acidentes e triste ver que a maioria absoluta desses acidentes, né, a grande maioria desses acidentes, envolve motocicleta e jovens, né, rapazes ali na faixa de 15 até 28, 30 anos de idade. O que se vê é uma verdadeira imprudência por parte dos condutores, principalmente de motocicletas, né, aqui na cidade de Itaituba, e tem causado essa quantidade alarmante de acidentes aqui na cidade, inclusive com vítimas fatais. E esses casos aí, né, acontecem normalmente pela madrugada. Essa palavra, esse termo realmente é bastante prudente, a questão da negligência, né? É que a gente percebe que eles andam sem capacete, em alta velocidade, empinando a moto, ou seja, uma desvalorização da vida. É a banalização completa da vida, né? Isso se dá também em função, muitas vezes, do álcool que as pessoas ingerem ao longo da noite e pela madrugada pensam que são super-homens, e quando na realidade não são, né? E aí nós temos os resultados, infelizmente, dessas vítimas. Muitos registros aqui na seccional? Muitos registros na seccional. Foi realmente uma madrugada sangrenta esse dia de hoje. Tá certo, muito obrigado ao escrivão Jair Rodrigues Silva Filho. Detalhe, esse rapaz, o Ítalo Marques, ele teve suspeita de fratura da coluna cervical e também fratura exposta à altura do joelho direito, o que leva a crer que foi uma pancada muito violenta. Só para se ter uma ideia da pancada, o motor da moto foi praticamente destruída, a tampa lateral aqui, tá? Olha só aqui, essa pancada aqui, ela pode ter sido, né, algum parafuso, alguma parte aqui dessa outra moto, né, que também sofreu uma pancada muito forte aqui, tá? Um motor bem mais resistente e acabou quebrando aqui a tampa lateral direita. Vejam só até onde vai a imprudência, a negligência, a imperícia e também a irresponsabilidade por parte dos proprietários de motos e carros também, que entregam a chave para menores de idade, para pessoas não habilitadas, que entram madrugada adentro, consumindo bebida alcoólica e se arriscando no trânsito, que já é doido, né? E acabam entrando outros doidos, né, que perdem a vida, certo? Em situações que poderiam muito bem ser evitadas. Mas olha, a Associação de Moradores do Bairro da Liberdade quer dar nome às ruas do bairro. O assunto já foi comunicado à Câmara de Vereadores. Olha, Fleury, a reportagem do Focalizando foi convocada pelo presidente da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade para tratar de uma questão muito importante. Segundo informações passadas pelo Edson Bolão, a empresa de Correios já fez a parte dela. Todas as ruas e travessas do Bairro da Liberdade já tem o seu CEP, o Código de Endereçamento Postal. Só que a maioria, né, a grande maioria das ruas, na verdade, apenas uma rua do Bairro da Liberdade é que tem nome, que é a Travessa Transgalego.
Essa aqui entra aqui perto do Joaquim Caetano Corrêa e sai lá na rodovia Transamazônica. É uma homenagem ao vereador Galego, enfim. É a única rua que passa por aqui que tem nome. E agora trata-se de uma questão de nomenclatura. O Edson enviou esses documentos aqui, certo? Para cada um dos vereadores da Câmara Municipal de Itaituba foi encaminhado este ofício, né, informando que todas as ruas e travessas já têm CEP. E solicita aos vereadores da Câmara Municipal que seja feita uma sessão e que sejam criados, né? Pode ser por qualquer vereador, seja criada a lei que vai nomear as ruas do bairro da Liberdade. E, internamente, a associação teve a ideia de disponibilizar aos moradores de cada rua e travessa que eles escolham o nome do patrono daquela rua. Vamos dar um exemplo. A primeira rua, aqui bem próximo a Fernando Guilhom, ela é apenas primeira rua. É primeira, segunda, terceira, quarta rua, primeira travessa, segunda travessa, né? Que na verdade a terceira travessa é a Transgalego, né? E os moradores é que vão escolher o nome das ruas. Mas é preciso que a Câmara Municipal reconheça oficialmente essa nomeação. Edson, inclusive essa providência já foi tomada, né? Foi encaminhado aqui, existe até uma data, dia 23 de março, né? Esse aqui, dia 23, todos os documentos foram encaminhados no dia 23 de março, está aqui a comprovação de recebimento, né, dos documentos, aqui embaixo, tá? Mas agora vocês vão fazer essa eleição, como é que vai ser o processo? Isso, primeiro nós estamos dependendo, Mauro, dos nossos 15 vereadores que nós temos lá representando nós aqui do bairro. Eu quero que um deles lá se toma a iniciativa, que seja o A, o B, o C, que ele crie essa lei, porque os moradores estão cobrando. É de muita importância a gente não ter só número de rua, ter nome. E eu quero qualquer um deles pode ser o nosso padrinho da rua, criar essa lei. Então os moradores já vieram até a associação, eles vão fazer a eleição na rua deles, eles vão trazer o nome do fulano que morou lá e já se foi, quer homenagear ele pelaquela rua e tal, vai ser assim o procedimento, igual teve aqui a Transgalego do nosso finado Galego, né, ex-vereador. Então é a única rua que tem nome aqui, se chama a Transgalego, que é a Quinta Travessa, né? Vocês estão esperando essa resposta da Câmara? Isso, essa resposta deles lá, que eles façam isso quanto mais rápido pra gente, porque a gerência dos Correios estão nos cobrando e os moradores também estão ansiosos, porque eles estão sabendo. Então, é muito simples. Eu acho que eles se reunir, criar essa lei, solucionar essa lei e a gente botar em andamento. Eu quero que todos os 15 lá vejam pra gente o que pode fazer por nós aqui, que estão precisando. E o mais rápido possível, né, o mais rápido que for, para que a Câmara Municipal dê esse posicionamento através dos seus vereadores, para que, não independente de ser o vereador fulano de tal, né, o cicrano e tal, que ele vá lá e crie a lei para que faça esse reconhecimento das ruas. São quantas aqui? São, salvo engano, 12 ou 13 ruas e 7 ou 8 travessas, né? São 12 ruas e 8 travessas. E a gente só pede para eles aí que eles possam vir, né? Que eles façam isso mais rápido e que a gente possa, até porque a gente quer botar as placazinhas, quer botar algumas lixeirazinhas já, e a gente quer, o que tiver essa iniciativa fazer para a gente vai trazer ele aqui e ele vai ser o nosso criador da nossa lei. Tá certo. Então, para que haja organização, inclusive essa é uma providência que está sendo tomada por iniciativa da Associação de Moradores, justamente para que haja maior organização no bairro da Liberdade. Um dos bairros que tem mais problemas sociais aqui na cidade e que é necessário que seja dado pontapé inicial, né, rumo à organização. Fica até os parabéns à Associação de Moradores por essa iniciativa. Pequeno intervalo, vou voltar falando dos casos de esfaqueamento que ocorreram no final de semana, né, por vários. Vamos falar também do assalto à loja Gazin. Você vai conferir já após o intervalo. Mas olha, 3 homens foram presos, acusados de cometer furto em uma loja na Cidade Alta. Foram apenas 3 aparelhos celulares, mas que deixou um prejuízo de mais de R$8 mil para a loja Gazin, da 18ª Rua da Cidade Alta. A Polícia Civil, Grupo Tático e o Reservado trabalharam rápido e chegaram ao paradeiro dos acusados. Os 3 homens foram identificados como Tiago Henrique Anício Martins, Paulo Soares Calado e Rodrigo Rafael de Matos. São os apontados de terem executado o furto que ocorreu por volta das 11h59 da manhã de sexta-feira.
2 deles foram apreendidos no Porto da Balsa, quando pretendiam atravessar o rio neste carro de placa NSA 7184, da cidade de Campo Grande. O outro acusado já havia atravessado, mas sem êxito foi capturado pela Polícia Militar e apresentado na seccional de polícia. Com eles foram encontrados estes 5 aparelhos celulares, mas nenhum desses aparelhos são os que foram roubados na loja. Olha, a fim de semana foi bastante agitada, vários casos de esfaqueamento foram registrados na seccional de polícia. Edson Bandeira, de 36 anos, veio conduzido às pressas em uma voadeira, após levar 3 facadas no distrito de Miritituba. 2 das facadas alcançaram as pernas do homem. Já a terceira acertou nas nádegas de Edson, que assim que chegou ao Porto da Balsa foi socorrido pelo SAMU. O homem aparentava estar com muita dor. Os primeiros procedimentos foram realizados pelo SAMU ali mesmo no Porto da Balsa. E logo depois o homem foi encaminhado para o hospital municipal. Um desentendimento familiar acabou mal. Marcos Aurélio Pereira e José William estavam bebendo na 17ª rua, quando por volta das 0h45, José William desferiu uma facada no braço direito de Marcos Aurélio. Não foi divulgado o teor da conversa que levou ao desentendimento. O fato é que Marcos Aurélio foi atendido pelo Corpo de Bombeiros ainda no local. Logo em seguida foi encaminhado ao PSM. Já o autor da facada foi conduzido pela Polícia Militar e apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil e agora está à disposição da Justiça. Tive uma briga familiar, uma discussão, e os 2 estavam bebendo juntos e de repente houve aquela discórdia entre ambas as partes e vieram a se confrontar em via de fatos, onde o mesmo foi lesionado, né, e levado para o PSM. Motocicletas são os grandes vilões na questão acidente de trânsito, né? Neste fim de semana, vários aconteceram. Vamos conferir na matéria com ela, Ingrid Rodrigues. O final de semana foi bem movimentado em Itaituba. Vários acidentes foram registrados. Este aqui ocorreu no sábado por volta das 9h da noite. O senhor Francisco Conceição, de 45 anos, estava conduzindo uma moto Bros de cor vermelha. À sua frente, uma Triton cor branca. Na tentativa de ultrapassar o veículo, o condutor da moto acabou se colidindo e caindo ao chão, sendo socorrido minutos depois. Pelas imagens é possível perceber que o senhor Francisco Conceição estava bastante machucado. Outro acidente também com moto e também registrado na Transamazônica foi envolvendo este rapaz, identificado como Pablo Henrique Vasconcelos, de 23 anos, que perdeu o controle da moto e na queda machucou o pé. O rapaz foi socorrido e levado ao municipal. Já esses 2 rapazes estavam conduzindo uma moto Pop 100 de cor preta na noite de domingo. Marcos Santos Castro, popularmente conhecido como Spike, de 21 anos, estava acompanhado de um menor de idade. Os 2 foram conduzidos para a seccional de polícia, depois que esboçaram certo nervosismo ao ver a viatura da Polícia Militar que fazia ronda pela cidade. Os 2 tentaram fugir e, na fuga, os suspeitos caíram da moto na 34ª rua, no bairro Vitória Régia. A acusação que pesa sobre os 2 rapazes seria de assaltos pela cidade. Vale ressaltar que a moto que estava de posse dos mesmos, no caso a Pop 100 de cor preta, é fruto de roubo. É hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vamos embora. Tchau, tchau. Até amanhã.